Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu em Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porquanto lhe eu havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Nós vamos falar sobre o tema Jonas, um homem encurralado por Deus. Jonas, um homem encurralado por Deus. Richard Dawkins, o patrono dos ateus fundamentalistas deste século, acabou de lançar um livro, traduzido aqui no Brasil, que está fazendo muito barulho. O título do seu livro é Deus, um delírio, onde este patrono dos ateístas fundamentalistas diz que crer em Deus é a maior tolice, porque Deus não passa de um delírio das mentes doentes. Será que Deus é apenas um delírio das mentes doentes? Ou será que os ateus é que estão delirando? O livro de Jonas não apenas revela-nos a existência de Deus, mas fala-nos de que este Deus é soberano e Ele está dirigindo a história da humanidade. Na verdade, Deus não é um delírio. Deus é o Senhor soberano, Ele está no trono. Ele governa, Ele reina, e Ele é inescapável. Na verdade, ninguém pode frustrar os seus desígnios. Jonas tenta fugir de Deus, mas Deus o encurrala. E Deus o faz dobrar-se ao seu soberano propósito. E à guisa de introdução, eu quero levantar 3 questões. Primeiro, se Deus é onipotente, e Ele é, então fugir da sua presença é a mais consumada loucura. Preste atenção nisso.
Se Deus é onipresente e Ele é, então fugir da sua presença é a mais consumada loucura. Nenhum ambiente, nem montanha, nem mar, nem deserto, nem altitude, nem latitude, nem longitude poderia ajudar Jonas a escapar-se de Deus. Onde quer que Jonas fosse, Deus lá estava. Deus estava na Palestina, Deus estava em Jope, Deus estava em Tarsis, Deus estava por toda parte. É loucura, é tolice o homem tentar fugir da presença de Deus. Segundo lugar, se Deus é onipotente e Ele é, então opor-se ao seu propósito é a mais insana das decisões. Se Deus é onipotente e Ele é, quem pode desafiar a Deus e prevalecer? Quem pode insultar a Deus e escapar? Quem se insurge contra Deus, diz a Bíblia, vai ser esmagado debaixo desta pedra. É impressionante que Jonas diz temer a Deus, mas o desafia. Diz que o seu Deus é o Criador, que fez os céus, o mar e a terra, mas ele se rebela contra esse Deus. E desta maneira Jonas se transforma num homem ambíguo e contraditório, que tem uma teologia boa, mas uma vida errada. Terceiro lugar, se Deus é onisciente e Ele é, então tentar esconder-se de Deus é pura insensatez. Se você ler o capítulo 2 do livro de Jonas, na sua oração, ele cita vários salmos, mas nos parece que propositadamente ele esquece de um. Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Desta maneira, é impossível fugir da presença de Deus, escapar da mão de Deus. É impossível esconder-se diante daquele cujos olhos são como chama de fogo, e para ele luz e trevas é a mesma coisa. Dito isto, eu quero convidar os meus irmãos para nós considerarmos juntos o texto lido. E vamos olhar Jonas em algumas perspectivas. Em primeiro lugar, Jonas, um homem procurado por Deus. Olha o verso 4 comigo. Somos informados no verso 3 que Jonas fugiu para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aquela tempestade não foi uma coincidência. Aquela tempestade não foi apenas um fenômeno natural. Aquela tempestade não foi como outras tempestades que aconteceram no mar Mediterrâneo. Aquela tempestade foi uma agente de Deus. Deus estava por trás daquela tempestade. Jonas pensou que o mar fosse sua rota de escape de Deus, mas Jonas se esqueceu que o Criador do mar estava presente no mar, estava agindo no mar, estava levantando uma tempestade atrás dele no mar. Na verdade, o vento e o mar estavam a serviço do mesmo Deus de quem Jonas estava tentando fugir. Aquela tempestade foi causada por Deus. Aquela tempestade foi sobrenatural. Esse é um fato interessante, irmãos. Deus move os céus e a terra atrás de um homem que tenta fugir dele. Jonas não quer cumprir o plano de Deus, mas Jonas não pode fugir do projeto de Deus. Quem tenta fugir de Deus mais cedo ou mais amanhã, vai perceber
que estará cercado por circunstâncias que parecem ser fatais. Quem viaja na contramão da vontade de Deus está a caminho de uma grande tempestade. Ninguém viaja na contramão da vontade de Deus a vida toda, com tranquilidade, com serenidade. Deus enviará a tempestade. O que é maravilhoso é que Deus não envia a tempestade para destruir Jonas. Deus envia a tempestade para colocar Jonas de volta no caminho e na estrada da obediência. Isto é maravilhoso, porque, na verdade, o Jonas que não quer ouvir a voz de Deus, o Jonas que tenta fugir da presença de Deus para um lugar tão distante, onde não estava a palavra de Deus, porque é por isso que ele foge para Tarsis, porque somos informados que em Tarsis não estava a palavra de Deus. Se esquece de que Deus pode usar outros meios para falar. Deus usou o vento, Deus usou o mar, Deus usou os pagãos, Deus usou o peixe. Se você não escutar Deus falar com você através da sua palavra, Deus não desiste de falar com você. A natureza inteira gritará aos seus ouvidos. A providência de Deus despertará em você o fato de que é impossível fugir de Deus. Quantas vezes, irmãos, Deus usa um fato, Deus usa uma circunstância, Deus usa um acidente, Deus usa uma tempestade, Deus usa uma tragédia para trombetear aos ouvidos daquele que está na estrada da fuga. Deus é inescapável. Pode ter certeza disso. A natureza não agiu por si mesma. Aquela tempestade não foi um fenômeno puramente natural. Por isso podemos afirmar que ninguém foge de Deus para sempre. A existência se torna inimiga dos servos de Deus em desobediência. Jonas tenta fugir, mas Deus o caça. Deus é caçador de profetas quando eles tomam a estrada da fuga. Não tente fugir de Deus, porque Deus o encontrará. Deus move o céu e a terra para encontrar você. Ele não abre mão de você. Ele não desiste de você. Segundo ponto. Jonas, um homem causador de problemas. Olha comigo, ainda o verso 4 e o 5. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Fez-se grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dele. Irmãos amados, Deus chamou você e a mim para sermos uma bênção. Nós somos filhos de Abraão. Assim como Deus chamou Abraão para ser uma bênção, Deus nos chama para ser uma bênção. Mas quando nós deixamos de obedecer a Deus e entramos na estrada da desobediência, nós podemos também nos tornar uma maldição, um problema, um causador de tempestades. Alguém já disse que um crente desobediente é pior do que um ateu. Porque quando o crente peca, o seu pecado é mais grave do que o pecado de um ateu. Quando um crente peca, o seu pecado é mais hipócrita do que um pecado de um ateu. Quando um crente peca, o seu pecado é mais danoso do que um pecado de um ateu. Porque o crente peca contra o conhecimento. O crente peca por rebelião. E quando o crente procai, as consequências são maiores para quem estão ao seu redor. Notem vocês que esses marinheiros pagãos se tornam mais sensíveis do que o próprio Jonas para entender o que está acontecendo. Eles têm discernimento de que aquela tempestade é sobrenatural. Eles eram fenícios, acostumados às viagens marítimas, e o mar Mediterrâneo certamente era um território muito conhecido por eles. E eles descobrem que há um fator estranho naquela tempestade que não pode ser explicada, a não ser por uma intervenção sobrenatural.
Por esta razão, eles se movem, eles clamam, eles oram, eles se movimentam. E neste mesmo momento em que eles estão agitados, buscando uma resposta, buscando uma explicação, o profeta Jonas está dormindo. E Jonas, naquele navio, era um perigo, uma ameaça. E vocês notam que ele põe em risco a vida dos marinheiros, ele põe em risco a integridade daquela embarcação, ele põe em risco os produtos que levavam aquele navio. E notem isso, era uma viagem muito longa, de 4.000 quilômetros, de Jope até Tarsis. Durava meses. Certamente não levariam qualquer carga ou uma coisa de valor insignificante. E diz o texto que aqueles homens tiveram que jogar ao mar a carga do navio. Prejuízo financeiro, temor, angústia, desespero. E em toda essa turbulência, em vez de Jonas se levantar para trazer uma palavra de alívio, para trazer uma palavra de ânimo para a tripulação, Jonas, na verdade, cala sua voz, e na verdade ele é o causador dos problemas. Transforma-se em instrumento de juízo, e não de livramento. Ele é um transtorno, e não um aliviador de tensões. Diferente de Paulo, que numa mesma circunstância de tempestade, quando todos se desesperam, quando todos pensam que não vão mais sobreviver, ele se levanta no meio do grupo, entre 276 prisioneiros, mais os marinheiros e mais a tripulação, e os encoraja, e os abençoa, e ora por eles, e conforta-os na sua angústia. Jonas é um profeta de Deus, mas ele não conforta ninguém, ele não tem palavra de Deus, ele não tem orientação para dar, ele está calado, ele está tentando fugir através de um sono comprometedor, sem palavra, sem oração, sem esperança, sem consolo. Irmãos queridos, vamos parar um pouquinho e pensar. Um crente em desobediência não apenas é um problema, ele é um causador de problemas. Ele é um fator de risco, onde quer que ele esteja. Homens e mulheres de Deus em fuga de Deus são um problema para si e para quem estão à sua volta. Jonas foi assim, um causador de problemas. Terceiro lugar, vamos olhar. Jonas, um homem que não consegue ficar no anonimato. Por que Jonas está tentando fugir? Ele está tentando fugir porque ele não quer ser o mensageiro de Deus para a Síria, para Nínive, capital da Síria. Ele era um homem bem informado, politicamente articulado, profeta nacionalista. Ele já tinha lido, através certamente de seus contemporâneos, Oséias, sobretudo Oséias, que Israel, que estava em estado de desobediência contra Deus, o reino do norte, haveria de se dobrar diante do poderio militar da Síria. Na mente de Jonas, a ida à Síria era uma empreitada suicida. Evangelizar Nínive era destruir Israel. A sobrevivência de Nínive era a queda e a ruína de Israel. E este homem decide: eu prefiro abandonar o meu trabalho de profeta do que ver a minha nação destruída. E o que o levou a esta decisão foi meditar na possibilidade da cidade de Nínive arrepender-se. Porque ele pensou: a mensagem que eu tenho, que Deus me deu para pregar, é uma mensagem de juízo. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Ele foi fiel nessa pregação. Foi Deus que mandou pregar desse jeito. Uma mensagem de juízo. Porque o pecado de Nínive tinha subido à presença de Deus. E Deus tinha dito que o cálice da sua ira contra aquela cidade estava para transbordar. Deus está dizendo: basta, chega, ou Nínive se arrepende, ou ela será destruída. Mas Jonas pensa: e se esse povo se arrepender? Se esse povo se arrepender, Deus vai ter misericórdia dele, e Deus vai poupá-lo.
E com medo da misericórdia de Deus, este homem resolve fugir. E quando ele compra a passagem para Tarsis e entra no navio, certamente ele não toma o assento que ele comprou. Esgueira-se entre os demais passageiros e tenta se esconder. Tenta viajar incógnito. Tenta abafar a voz da sua consciência. Busca um esconderijo para calar a sua voz e calar a voz de Deus em sua consciência. Mas o esconderijo de Jonas é descoberto. A tempestade o alcança e os marinheiros o encontram, dormindo no porão do navio. É interessante, queridos irmãos, que quando diz aqui que ele estava dormindo, um sono profundo, a palavra aí é a mesma que aparece em Gênesis 2, 21, quando Deus fez Adão dormir, um sono profundo, para tirar uma costela do seu lado. Significa um sono anestésico. Ele quer se desligar da realidade, ele não quer pensar, ele não quer ouvir, ele não quer falar, ele quer ficar completamente alheio à circunstância. O que é impressionante é que enquanto os pagãos buscam respostas, Jonas busca fugir e anestesiar sua mente. Enquanto eles invocavam seus deuses, ele não tinha nenhuma prece em seus lábios. Jonas era um teólogo que não orava, um pregador que não pregava, um profeta que não obedecia à voz de Deus. O que é tremendo é que, nesse processo, Deus está tão pronto a caçar Jonas, que não apenas Deus envia a tempestade, mas Deus agora permite que num sistema usado pelos pagãos, a coisa funcionasse. Lançaram sortes. O fato de lançar sortes era um instrumento usado no meio do povo de Deus. Lançaram sortes na época lá de Acã e descobriram que era Acã que tinha roubado. Os apóstolos usaram o sistema de lançar sortes para escolher Matias. Entretanto, depois que o Espírito Santo foi dado à igreja, você nunca mais vê a igreja de Deus usando esse expediente de lançar sortes. Porque hoje temos a palavra, hoje temos a direção do Espírito para nos dar entendimento da palavra. Mas o que é curioso é que os pagãos lançam sorte, e me perdoem a expressão, e o azar foi de Jonas. Os pagãos lançam sortes, e descobrem que há um causador daquela tempestade dentro do navio. E este homem era o único crente do navio, o profeta Jonas. Deus o descobre, Deus o desmascara, Deus o tira do anonimato. Preste atenção nisso. Não tente esconder-se de Deus, porque Deus o encontrará. E Deus o trará para a luz, para que todos saibam quem é você. Quarto lugar, Jonas, um homem confrontado pelos ímpios. Olha comigo o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Jonas não prega aos ímpios, mas os ímpios pregam a Jonas. Se você não se tornar um pregador, você vai ver que Deus pode usar até um ímpio para pregar a você, para exortar a você, para chamar você ao arrependimento. Notem por favor, no versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Notem um fato. Esta expressão que o mestre do navio disse para Jonas: levanta-te e invoca o teu Deus, é a mesma expressão do verso 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Deixa de dispõe-te e vai. Ele não escuta. Deus levanta um pagão agora para dizer: levanta-te, invoca o teu Deus. Deus estava picando a consciência de Jonas.
e usando para isso um ímpio. Irmãos queridos, é doloroso constatar esse fato, mas muitas vezes os pagãos se tornam muito mais zelosos em seguir aos seus deuses do que nós em seguirmos o Deus vivo. Esses pagãos estão orando, esses pagãos estão clamando, esses pagãos estão invocando o Deus deles, esses pagãos estão buscando uma resposta para a solução do problema deles. Quando um muçulmano, com seus 5 períodos diários de oração, param a sua agenda, estendem o seu tapete, se ajoelham e oram a Alá, eles envergonham a nós os cristãos, que tem o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos ama ao ponto de nos mandar o seu Filho Jesus. E às vezes passamos o dia todo num corre-corre, numa faina imensa, e não paramos um momento sequer. Quando um crente, um servo de Deus, pega a estrada da desobediência, a primeira coisa que para de fazer é orar. Um crente em pecado não consegue orar. Ele tem vergonha de Deus. Há uma barreira entre ele e Deus. Há um constrangimento. Notem isso. Quando uma pessoa para de orar, isso é um sinal, isso é um sintoma de que a relação com Deus está bloqueada. E um crente em pecado não apenas não consegue orar, ele não consegue testemunhar. Ele está amordaçado. Ele está impedido. Jonas não testemunha, Jonas não ora, Jonas não prega, Jonas não vivencia sua fé de forma coerente. E o que é tremendo, irmãos, é que Jonas, dentro daquele navio, é o único homem que podia orar verdadeiramente. O único homem que podia pregar verdadeiramente. O conhecimento de Deus que Jonas possuía não era um atenuante para ele, ao contrário, tornava-o ainda mais responsável e mais culpado por se omitir. Quinto lugar, Jonas, um homem contraditório. Quinto, Jonas, um homem contraditório. Olha comigo os versos 8 a 10. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Notem vocês que Jonas está se assentando no banco dos réus e é intimado a responder às perguntas perturbadoras dos pagãos. Há uma saraivada de perguntas disparada contra ele. Qual é o seu trabalho? De onde você vem? De que terra você procede? De que povo é você? E você vai notar que Jonas não responde todas as perguntas. A primeira pergunta ele deixa de lado. Ele faz questão de não responder. Qual é a tua ocupação? Ele não diz. Ele não se pronuncia. Na verdade, Jonas esconde o fato de ser um pregador e um profeta de Deus. A resposta que Jonas dá é um primor de incoerência. Ele diz: eu sou hebreu e temo o Senhor. Mas que coisa esquisita. Ele chega até mesmo a dizer que o seu Deus é superior aos deuses pagãos. Ele diz: o Deus que eu creio, que eu temo, é o Criador, que fez o céu, a terra e o mar. Portanto, essa tempestade que está aí tem a ver com esse Deus que eu creio. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que ele diz que teme a Deus, ele desobedece a Deus. Ele diz que o Deus dele é todo poderoso, é o Criador, mas ao mesmo tempo ele desafia esse Deus. O que está acontecendo com Jonas? Jonas tem um credo, Jonas tem uma teologia boa, sã, mas não há conexão entre a teologia que ele tem e a vida que ele leva. Há um divórcio entre o que ele crê e o que ele vive. Ele é um ser ambíguo, contraditório, em crise. Porque embora ele creia
no que é certo, ele não vive o que é certo. Vamos entender isso. Parece-nos que esse temor é um temor relativo no coração dele. Porque se teme, por que desobedece? Se teme, por que se rebela? Se teme, por que foge? Se teme, por que discute com Deus? Até que ponto aquelas convicções que nós dizemos ter, temo-las de fato? Até que ponto aquilo que nós cremos rege a nossa conduta? Até que ponto a nossa teologia determina a nossa ética? O que está acontecendo com Jonas é que ele está se tornando um ser contraditório, confuso. Ele é ortodoxo na sua teologia, mas a sua atitude está desalinhada com a sua teologia. Ele prega uma coisa e ele vive outra. A sua teologia não está em sintonia com a sua prática. Amados irmãos, este é um risco e este é um perigo que pode acontecer hoje, entre nós. Dizer assim que eu temo a Deus. O meu Deus é o Criador. O meu Deus é o Deus que domina a história. O meu Deus é o soberano Senhor da história. Mas ao mesmo tempo a minha vida está completamente avessa, contrária aos que estabelece este Deus na sua santa palavra. Sexto lugar. Jonas, um homem disposto a morrer, mas não a rever as suas atitudes. Olha comigo os versos 11 e 12. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Preste atenção nisso. Se você pensa que Jonas fugiu porque ele era medroso, você está equivocado. Se você pensa que Jonas fugiu porque tinha medo de morrer lá em Nínive, também você estaria equivocado. O que levou Jonas a fugir foi a misericórdia de Deus e não a maldade dos ninivitas. O que levou Jonas a fugir não foi a ira de Deus, mas a possibilidade da sua misericórdia. Jonas estava desgostoso, não por causa da severidade de Deus, mas por causa da bondade de Deus. Jonas chegou ao ponto de querer morrer, não porque sua missão fracassou, mas porque ela deu certo. Quando os marinheiros perguntaram para ele: o que é que nós vamos fazer para essa tempestade acabar? Ele não titubeou: me joguem no mar, estou pronto para morrer. Eu não tenho dúvida de que foi por minha causa que essa tempestade veio. Mas notem vocês que ele podia ter outra atitude. Ele podia ter outra atitude. Ele podia fazer o que aqueles pagãos estavam fazendo há muito tempo. Ele podia orar. Ele podia pedir clemência a Deus. Ele podia se humilhar. Ele podia: Deus, eu estou fugindo, mas me perdoe, eu estou pronto a te obedecer, Deus. Poupa a vida desses marinheiros. Poupa a minha vida. Eu estou pronto a fazer a tua vontade. Não, ele está pronto para morrer, não para obedecer. Ele chega a ponto de achar que a morte era melhor do que a obediência. Eu prefiro morrer a fazer a vontade de Deus. O que é maravilhoso é que o Senhor não desiste de Jonas. Jonas quer morrer, mas Deus não quer deixá-lo morrer. Você, servo de Deus, só vai morrer quando você cumprir o projeto de Deus na sua vida. Antes disso, não. Plano de Deus na sua vida. Amados, eu fico pensando neste gesto de Jonas, tão determinado em não ver os ninivitas salvos e a ver a sua nação livre da ameaça, que está pronta a fazer qualquer coisa, inclusive partir para um projeto suicida, pular dentro daquele mar. Ele é lançado no mar sem pronunciar sequer uma prece, sem evidenciar qualquer sinal de arrependimento. Vejamos em sétimo lugar. Jonas, um homem usado por Deus, apesar da sua desobediência. Versículos 14 a 16. Então clamavam ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te
que não pereçamos por causa da vida deste homem. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Irmãos queridos, é importante entender isso. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jonas foi instrumento de Deus na vida dos pagãos. E mais tarde, Jonas foi instrumento de Deus na vida dos ninivitas. Mesmo diante de um testemunho trôpego, Jonas tornou-se o pregador que alcançou os melhores resultados na história da humanidade. Nenhum pregador jamais alcançou resultados tão otimistas como Jonas, apesar de ter pregado um sermão tão medíocre, no hebraico, contendo apenas 5 palavras. Mesmo com um testemunho tão reprovável, tendo tantas brechas no escudo da sua fé, Jonas deixa uma marca indelével no coração desses marinheiros. E você pode notar isso. Olha comigo, por favor. Você vai perceber no versículo 5, olha comigo. Então os marinheiros, cheios de medo. Agora olha o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Agora olha o verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereça por causa da vida deste homem. E chega o verso 16. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Tiveram medo, tiveram um grande temor, agora eles temeram em extremo. Agora note um fato. No começo, eles temeram a tempestade. Mas agora eles não estão com medo da tempestade. Agora eles estão com medo do Senhor da tempestade. Não diz o texto, no versículo 16, que eles estão com medo da tempestade. Eles temeram em extremo ao Senhor. Eles não temem mais seus deuses iracundos. Eles pensavam que algum Deus pudesse estar irado contra eles, ou contra alguém no navio, por isso a tempestade tinha acontecido. Não, agora eles estão temendo em extremo ao Senhor do céu, da terra e do mar. Quantas vezes, irmãos, Deus, pela sua misericórdia, nos usa, apesar de nós. Preste atenção aqui. Quando é que o mundo crê? E o mundo crê também quando a igreja reconhece o seu erro e confessa o seu pecado. Quando a igreja se humilha e se impacta o mundo. Quando os crentes confessam que estão fugindo de Deus. Uma igreja que muitas vezes, ora menos do que muitos pagãos da sociedade brasileira. Uma igreja que muitas vezes é menos sensível e menos humana diante do drama humano do que alguns idólatras da nação. Enfim, temos muitas vezes sido muito mais parte do problema do que a solução. E eu estou seguro disso, de que Deus, na sua misericórdia, quando nós nos humilhamos, isso pode também produzir impacto no coração das pessoas. Vejam vocês, que o milagre não foi apenas a tempestade, o milagre também foi a calmaria do mar, mas quando Jonas saiu do navio, o mar se acalmou. E aqueles homens temeram em extremo ao Senhor, e diz a Bíblia que não fizeram sacrifícios, e fizeram votos a Deus. Aquela tripulação teve uma experiência com o Deus de Jonas, apesar de Deus. Mas finalmente, último lugar, Jonas, um homem poupado por Deus milagrosamente. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Às vezes nós desistimos de Deus, como Pedro, vou pescar. É por isso, irmãos, que a doutrina da perseverança dos santos está fundamentada não naquilo que nós somos, o que nós fazemos, mas no que Deus, em quem Deus é e no que Ele fez. Mesmo quando tropeçamos e caímos, Deus nos levanta. E diz a Bíblia que Deus deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas.
E eu gostaria de concluir dizendo o que eu já disse no estudo anterior. Jamais nós poderíamos dizer a tese de que esse texto é uma lenda, ou é uma parábola, ou é uma novela. Primeiro, irmãos, por causa da infalibilidade e inerrância da Escritura. Mas o testemunho que nós possuímos é que foi o Senhor Jesus que referiu-se a Jonas, a essa experiência de Jonas, de estar 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, para evocar a mais importante experiência do próprio Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também passará debaixo da terra, sepultado, até que ressuscite ao 3º dia. Se a experiência de Jonas não foi um fato real, foi uma lenda, então a morte e a ressurreição de Cristo teria que ser uma lenda também. Se a experiência de Jonas não foi literal, em Jesus Cristo não merece confiança. Antes de Jonas negar a integridade do relato de Jonas, nós teríamos que negar a integridade de Jesus Cristo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então eu gostaria que nós entendêssemos uma coisa. O grande peixe obedeceu a uma ordem divina, porque um profeta de Deus tinha desobedecido a uma ordem divina. Enquanto o profeta de Deus está desobedecendo, a natureza toda está obedecendo. Deus dá ordem ao vento e o vento obedece. Deus dá ordem a um peixe e o peixe obedece. Louvado seja Deus. Deus deparou um peixe e tomou Jonas. E Deus não desistiu de Jonas e vai continuar trabalhando com ele. Jonas tem que obedecer, ainda que contra a vontade. O nosso Deus é o Deus que encurrala aqueles que tentam fugir dele. Louvado seja o seu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém.